nossa missionária, né? Estava assim um pouco distante, mas já voltou, né? A gente sente falta. Tem pessoas que a gente sente muita falta, irmão. E a Edilane é uma dessas, né, pastor? É a ovelhinha do pastor Zé Livre que ele sente falta. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmão? Vamos receber a nossa irmã. Que Deus te use com poder e glória. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesta hora tributar a honra, a glória, o louvor devido ao teu nome, Senhor. Quero te pedir, meu Deus, por aquele que ofertaram, por aquele que dizimaram, por aquele, Senhor, que também tentaram ou não puderam, Jesus. O Senhor tem a chave de Davi, a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Abre uma porta para que eles venham também, Senhor, junto conosco, adorar o Senhor, junto conosco, louvar ao Senhor com dízimo e as ofertas. Deus, nesta hora, quero apresentar a tua filha nas tuas mãos. Utiliza da instrumentalidade dela, Senhor. Que o Espírito Santo, tradutor maior da palavra, possa falar aos nossos corações. E que nossos ouvidos estejam atentos ao que for falo, Senhor. Para sairmos daqui saltitando de alegria, crendo que o Senhor é aquele que faz e vai continuar fazendo na nossa vida muito mais do que pedimos ou pensamos. Recebe a nossa gratidão, fica conosco, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Com muito temor, tremor e respeito, né, que eu prego nessa noite, escolhido por Deus, e agradecendo, né, os nossos pastores, meu pastor Joselito, que confiou, confia, e creio que continuará confiando, né, porque estamos aqui para ouvirmos a voz do Senhor e obedecer, né, e os nossos pastores, porque este lugar em que eu pisei os meus pés é um lugar santo, onde está a santidade do nosso Deus, do nosso Senhor, e os homens santos do Senhor. Amém? Abrindo a nossa Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, depois o capítulo 2, e a mensagem que Deus me deu foi no capítulo 37. Ezequiel 1 diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. No capítulo 2, versículo 1 e versículo 2 diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. No capítulo 37, versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Podem se sentar. Nós sabemos que Ezequiel foi chamado por Deus. Ezequiel era um sacerdote, mas aqui no capítulo 1 que acabamos de ler, nos relata que ele diz que ele estava no meio dos cativos. Mas interessante, Deus ministrando essa palavra agora já à noite no meu coração, e eu nunca tinha me atentado de uma realidade
E eu lembrando desse versículo enquanto eu estava me arrumando para vir para a igreja. E é uma realidade que muitos, né, isso costuma ser dos ímpios para com as nossas vidas. Acho que eles se indagam, eles se perguntam, porque eles, né, não acreditam no que eles veem, porque muitas das vezes nós entramos no vale, passamos no vale, só que nós não ficamos no vale. Mas o interessante é que quando nós entramos no vale, porque Deus nos coloca nos vales, porque é necessário, nós temos uma grande intimidade com Deus. Dentro desse vale, Deus abre os céus. Dentro desse vale, Deus se revela para nós. Dentro desse vale, Deus nos mostra o que temos que fazer, o que nós não temos que fazer, onde nós temos que ir, onde nós temos que ficar. E dentro desses vales, nós nos alegramos. Por quê? Porque foi Deus que nos levou no vale. E quando Ele nos leva, não importa a circunstância de onde Ele nos leva, nós nos alegramos. Mesmo na dor, mesmo na tristeza, mesmo na enfermidade, nós nos alegramos. Porque foi Deus que nos levou no vale. E aqui Ezequiel estava junto com os cativos. Mas diz a palavra que ele estava na beira do rio. Talvez admirando os céus, talvez ouvindo o cântico dos pássaros, admirando uma árvore. Eu faço muito isso. E quando eu observo uma linda árvore, o cântico dos pássaros que me chama muita atenção, eu elevo os meus olhos para os céus. E eu sei que foi Deus que criou eles. E eu me alegro porque eu me vejo que eu estou dentro de um vale que Deus me colocou. Mas eu me alegro porque eu vejo a imensidão das maravilhas que está ao meu redor quando eu estou dentro do vale. E eu creio que Ezequiel, quando se encontrava na beira daquele rio, ele se alegrou. E diz a palavra que Deus mostrou para ele as imensidões. E o mais interessante é que quando começa a falar de Ezequiel, primeiro relata a situação de Ezequiel. Que ele estava junto com os cativos, à beira de um rio, Deus se revelou para ele. Depois é que vai dizer que ele era um sacerdote, filho de Buzi. Porque no mundo aí fora, muitos estão preocupados, primeiramente, quando nós chegamos, de quem você é filho. Qual é o seu sobrenome? Então, de como você vai estar dentro do vale. De que jeito você se encontra. Porque Ele quer saber se quando você estiver no vale, quando eu estiver no vale, como é que eu vou me importar dentro do vale? E Deus começou a me revelar isso. E eu falei, Jesus, isso era só o início da história de Ezequiel. E depois Deus revela quem era Ezequiel. Um sacerdote, filho de Buzi. E aí quando chega no capítulo 2, aí Deus dá uma ordem. Porque Deus já viu no interior de Ezequiel, quando ele se encontrava à beira do rio, eu tenho certeza que Deus não olhou para o seu semblante, porque quando nós estamos dentro do vale, ou passando pelo vale, o nosso semblante muitas das vezes é de tristeza, é de cansaço, é de aflição. Mas eu tenho certeza que Deus olhou para dentro de Ezequiel. E se Ezequiel estava prostrado no capítulo 1, mas Deus olhou para ele e viu que ele seria apto para levar lá adiante no vale de ossos secos. Só que até ele chegar no capítulo 37, no vale de ossos secos, porque lá a
a situação era já ao extremo do extremo. Deus tinha que ter agora um particular com Ezequiel. Aí no capítulo 2, ele diz: Ezequiel, põe-te de pé, que eu falarei contigo. E Ezequiel, por já estar com a sua visão aberta, porque Deus já tinha se revelado para ele, no capítulo 1. Ele aqui, ó, de imediato. Ele não olhou para a situação, ele nem indagou, nem perguntou: o que é que o Senhor vai querer comigo? Ele simplesmente ouviu e obedeceu. É a receita do crente para vencer. Não é indagar, porque quando ele manda, ele garante. Porque quem vai fazer é ele. Ele vai na frente, gente, ele abre o mar. O que foi que a levita Livinha acabou de dizer? Dentro da palavra de Isaías, que se passarmos pelo fogo, a gente não se queima. Se passar pela água, a gente não vai se afogar. As enfermidades vêm, elas vão. Os vales vêm e vão. A gente não fica no vale, a gente passa no vale. Só que esse vale aqui em que Ezequiel entrou, porque Deus colocou, era um aperfeiçoamento, uma preparação, porque depois desse vale, esse vale aqui foi um vale para ele, um particular dele com Deus, porque no vale de ossos secos já seria dele para a multidão que se encontrava sequíssimos. Já era praticamente a derrota para o povo, já não era Ezequiel. E Ezequiel se colocou de pé. E quando ele se colocou de pé, diz a palavra: não sou eu, e veio sobre mim o Espírito. Como é que a gente vai para o vale, sair do nosso vale, para entrar em outro vale que já não é para nós, para os outros, de qualquer jeito, vazio? Não tem como. Ezequiel precisava passar pelo vale dele, se aperfeiçoar, ser revelado, e ele está atento. Ele estava atento em tudo. Se ele estivesse passando pelo vale cabisbaixo, murmurando, desacreditado, desfalecido, ele não ia ver, porque daí então Deus ainda não tinha mandado ele se colocar de pé. Do jeito que ele estava, ele teve a visão. Ele viu o que Deus revelou para ele. E aí ele já ficou atento. Porque o crente tem que estar atento em todo o tempo. Gente, não importa qual é a nossa situação, temos que estar atento. Na enfermidade, temos que estar atento. Na escassez, temos que estar atento. Porque em todo o tempo Deus fala. A gente vem para a igreja, é necessário? É. É o nosso combustível? É. É a comunhão? É. Mas Deus fala conosco desde a hora que a gente acorda. A gente abre os olhos. Eu costumo abrir os olhos, eu respiro e eu vejo que eu estou bem. E eu já agradeço. Senhor, muito obrigada porque eu estou bem. Senhor, muito obrigada pela tua presença. Eu dormi bem, muito obrigada. Senhor, eu não dormi bem, mas que eu tenha um dia bom, Senhor. E aí você já começa a agradecer, mesmo que a sua madrugada não foi boa. Porque o dia pode ser maravilhoso, então por que já reclamar? Se nós temos milhões de motivos para agradecer. E Ezequiel se colocou de pé. E veio sobre ele o Espírito. E teve uma grande jornada. Só que aí, quando chega no capítulo 37, que foi a mensagem, diz a palavra do Senhor que Ezequiel não foi com as suas próprias pernas. Porque o crente não vai onde quer. O crente, ele é levado. Crente não se domina.
Não, é Deus quem manda. Foi Deus quem colocou ele junto com os cativos. Foi Deus quem se revelou para ele. Foi Deus quem deu a ordem para ele se colocar de pé. Foi Deus que levou ele para o vale de ossos secos. Aquele povo todo já estava desacreditado. Para eles já não tinha mais jeito, mas tinha um na brecha. Tinha um na brecha que passou pelo vale, soube passar. E mesmo no vale dele, ele ouviu, ele obedeceu e ele foi. Um só. Um só. É por isso que ele diz: se a oração de um justo tem tanto poder, vale tanto efeito, imagina a igreja toda orando. Deus não quer saber se na minha casa, se na sua casa, só tem você ou só tem eu orando. Deus quer saber que eu e você estamos na brecha. Aparentemente é um vale de ossos secos. Meu filho, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, ele não quer saber. Ele só quer saber de mim e de você. Estamos na brecha, estamos no vale, mas não vamos ficar no vale. E esse vale é para livrar uma grande multidão que vai estar no vale e que para eles vão permanecer no vale. O vale de Ezequiel, ele estava na beira do rio. Ele estava na beira do rio. Quem não gosta de estar na beira do rio? Eu amo estar na beira do rio. Já no vale de ossos secos, diz que já não tinha mais nada. Era só ossos sequíssimos. Diz a palavra que não tinha nem carne, nem pele, nem vida, mas não tinha. E por causa de Deus deu só a ordem. Vai, Ezequiel. Ainda perguntou. Ele estava tão pronto, tão cheio, que Deus deu a ordem para ele. Só que ele falou que ele sabia que o grande poder estava nas mãos do Senhor. Talvez, Deus tenha perguntado ou dado uma ordem para ele, para saber se quando ele saiu do vale dele, se ele já estava de narizinho em pé. Vai lá, Ezequiel. Já está cheio de poder, cheio de unção. Vai lá, Ezequiel. Ou se ele ia chegar lá, batendo no peito, eu sobrevivi, eu venci, eu fiz. Não. O crente sábio, ele é sábio na entrada, no começo, no meio, mas ele tem que permanecer até o final. A sabedoria não tem medida, é até o final. E ele fala: não, Senhor, só tu sabes. Só tu sabes, Senhor. Porque ele sabia que todo o poder estava nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que ele lembrava do vale dele. Antes de eu ir para essa viagem, eu tive que passar por vários vales. Passei por vários vales. Primeiro, Deus mandou eu fechar a porta da peixaria, né, que estava sendo o meu trabalho. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Eu estou falando de pessoas assim que vieram até mim. Não estou generalizando. Porque quem é espiritual entende. Não precisa nem falar nada. E até pessoas dentro da minha família começou a indagar. Por quê? Estava indo tão bem, né? Bem na época da Semana Santa, vai fechar a peixaria. Mas Deus tinha falado comigo. E eu tenho que dar ouvido ao que Deus fala comigo.
E eu conheço o trabalhar de Deus na minha vida. E eu pedi um sinal. No mesmo dia, Deus me deu um sinal. Na mesma da hora eu agi. Na mesma da hora eu agi. E assim como eu falei com o Senhor, assim Deus fez. Como que eu ia ter dúvida? E eu falei, Deus está preparando algo para mim. Só que quando ele fechou a porta da peixaria, eu passei pelo vale. Só que Deus nunca deixa a gente morrer no vale. E dentro desse vale, Deus começou a me dar a porta de escapes. E eu falava, meu Deus. Aí eu comecei a ver as maravilhas do Senhor na hora em que eu mais precisava. Creio eu que era assim que Ezequiel se sentia na beira do rio. Talvez ali era uma porta de escape dele. Aquele momento dele na beira do rio. E eu agradeci ao Senhor. E Deus foi. E aí, eu sem trabalhar, o que é que eu tinha que fazer? Mergulhar. Porque como eu já estava entendendo que Deus queria algo comigo, eu comecei a mergulhar. E eu junto com as irmãs, era culto de manhã, ainda era lá na sede. Caí da moto, fiquei com o pé, como muitos sabem, sem poder andar. E Deus tinha, né, missionária Ritinha? E Deus tinha nos colocado uma campanha para os jovens. No último dia, foram 7 manhãs. No último dia, eu fui levar meu esposo de moto até o barco. Na volta, para pegar minha filha, caí da moto, a moto derrapou, a moto praticamente parada. Comeu meu pé todo e fui para a igreja assim mesmo, com o pé sangrando. Terminamos. E da noite em que eu dormi, para o dia seguinte, Deus já tinha colocado outra campanha no meu coração para a gente fazer quando eu melhorasse. Só que nisso aí, nesse intervalo que eu fiquei dentro de casa, praticamente 1 mês, sem andar direito, Deus virou para mim, não mandou recado por ninguém, falou comigo em casa, no leito, põe a tua casa em ordem. E eu fiquei, Jesus, agora me revela em que é que eu preciso colocar minha casa em ordem. E aí, conversei com meu esposo, conversei com a minha filha, e nisso, irmãos, eu fui me doando. Deus falava comigo, e eu fui me doando, e junto com as irmãs, a gente sempre em oração, círculo de oração, e eu comecei a buscar o Senhor, porque eu sabia que Deus tinha algo reservado para mim. Então, eu tinha que fazer a minha parte, porque Deus já tinha me dado uma ordem. E eu já tinha ouvido a voz do Senhor. E Deus começou a revelar, nesse intermédio aí, eu buscando. Deus revelou para minha filha, Deus revelou para meu esposo. Quando Deus falou que eu ia fazer essa viagem, meu esposo falou, eu já sabia, porque Deus já tinha falado comigo. E minha filha também. Eu recebi o convite, tudo pago, passagem, moradia, o lugar que eu ia ficar, tudo. Você vai vir para você descansar. Foi isso que a minha amiga falou comigo. Só que crente não vai para descansar. E eu sabia que eu tinha que enfrentar alguns vales. Só que eu falei para o Senhor, Deus, eu quero ir só para fazer a obra. Eu não quero trabalhar dessa vez. Eu quero descansar e quero fazer a tua obra. E fui, comecei a buscar, porque eu não podia fazer essa viagem vazia. Eu tinha que ir com reservas. E fui. Chegando lá, no 2º dia, eu comecei a trabalhar. E Deus falou muito aqui sobre chaves e sobre portas. Chaves e portas, chaves e portas, chaves e portas. No 2º dia, irmãos, para a glória do Senhor, ministrei a palavra lá no culto de missões. Isso eu cheguei na sexta, no sábado eu me levei a palavra. No domingo eu já comecei a trabalhar. E Deus começou a escancarar as portas, escancarar as portas, escancarar as portas. Teve um dia que eu coloquei as minhas 2 mãos juntas e eram muitas chaves nas minhas mãos, das casas em que Deus me colocou para trabalhar. E Deus começou a ministrar no meu coração o que eu tinha que fazer em cada uma dessas casas. Deus começava a me revelar qual era a necessidade dessas pessoas para quem eu fui trabalhar. E eu trabalhei limpando muitas casas. E teve um dia
no mês de janeiro, eu estava tirando as férias de uma amiga minha. E tinha um senhor, era um casal de idosos. Ele, antes de eu começar a trabalhar lá, ele tinha levado uma queda. Ele machucou muito o fêmur, mas não quebrou nada. Só que ele tinha mais de 80 anos. E ele, depois dessa queda, ele ficou muito debilitado. Ele andava normal e tudo, não quebrou nada, mas ele ficou muito debilitado. Ele tinha um problema também de diabetes muito avançado. E quando eu comecei a trabalhar lá, ele não saía da cama. Eu chegava, ele subia, que eram andares, ele subia para tomar o café dele. Enquanto isso, eu tinha que limpar o quarto dele muito rápido. Ele estava tão debilitado que até as necessidades dele, muitas das vezes, ele fazia na cama. E eu limpava rápido o quarto dele para que ele terminasse de tomar o café e já descer e se deitar. Ele só ficava deitado. A esposa dele, muito ativa. Ela fazia tudo, resolvia tudo, fazia tênis, enfim. E eu comecei a orar por ele. E nisso eu trabalhava várias casas. Essa casa era só um dia na semana, eu fazia 4 horas nessa casa. E teve um dia, quem me conhece, eu sofro um problema de enxaqueca muito sério. E eu estava com enxaqueca nesse dia e fui trabalhar lá. E eu estava limpando o centro, eu já tinha terminado de limpar a parte de baixo e eu subi. E a esposa dele, ela pegou um amor muito grande por mim e eu por ela. E sempre quando Deus me dava a oportunidade, eu falava de Jesus para ela. E eu limpando a mesinha do centro, ela passou e eu falei para ela, por que ele está tão mal só por causa dessa queda? E ela me explicou, ela falou, deve ser por causa da idade, o susto, e ele tem um problema de diabetes muito sério. Então, ele ficou muito debilitado. Eu falei assim, mas eu estou orando muito por ele. Aí ela olhou para mim, ela falou, sério? Eu falei, é. E eu falei assim, olha, e Deus mandou dizer para a senhora que ele tem um amor muito grande pela vida da senhora. E eu creio no Jesus que eu sirvo, porque ele falou para mim. Eu creio que ele vai restaurar a saúde do esposo da senhora. Gente, ela terminou de almoçar, ela se arrumou e ela foi fazer o tênis. Ela falou, quando você terminar, você bate a porta e até a semana que vem. Eu falei, tranquilo. E ela saiu, ela foi fazer o tênis dela. Demorou questão de uns 15 minutos. Esse homem, ele subiu, já todo arrumado, falou comigo, eu vou sair e mais tarde eu volto. Caso você termine, você pode sair e bater a porta. Eu olhei para ele de cima a baixo, ele estava todo arrumado. Ele saiu. E eu fiquei, Senhor, a mulher deixou ele em cima da cama, ele estava na cama. E agora ele já se arrumou todo e já saiu. E eu fiquei tão maravilhada, que nem a enxaqueca me incomodava. Antes de eu terminar de limpar aquela casa, ele retornou, ele subiu, eu já estava terminando a parte de cima, ele pegou o jornal que ele trouxe, ele ligou a televisão, ele sentou e começou a ler o jornal como se ele não tivesse nada. Aquele homem estava completamente curado. E eu olhava para ele e meu coração ardia. E eu saí para já fazer outra casa. E no intervalo do caminho de uma casa para outra que era próxima, eu não contive. Eu peguei o meu celular e eu liguei para ela. Eu falei, a senhora acredita que o Deus que eu falei para a senhora que te ama, ele tem tanto amor que o marido da senhora se levantou, tomou banho, se arrumou, saiu, voltou e está lá sentado na sala lendo o jornal. Ela falou, o quê? Eu falei, é. Ela ficou tão alegre que na semana seguinte que eu retornei, essa mulher me abraçava, ela me beijava e ela falava assim, fale para esse seu Deus, muito obrigada, que eu amo também. E ela já se declarou que ela amava
esse Deus que tinha curado o marido dela. Então, irmãos, muitas das vezes Deus nos faz passar por vales, porque Ele quer nos levar em outros vales. É por isso que Ele diz na palavra dEle que o que Ele faz hoje a gente não entende. E muitos que estão ao nosso redor não entendem. E a gente vai entender amanhã depois. Só que quando eu orava, antes de eu ir, já estava tudo pronto para mim. E quando eu cheguei lá, eu falei, Senhor, o meu desejo era de não trabalhar, era só fazer a obra. E Deus falou assim, quem te disse que você não está fazendo a obra? Eu não te falei que eu ia escancarar as portas? Eu não te falei que eu ia botar as chaves nas suas mãos? Este é o vale de ossos secos. E você nem tem ideia de quantos vales você vai ter que passar. Eram as casas que eu tinha que entrar. Teve lugares que eu nem precisei abrir a boca. Mas todas as vezes que eu ia, eu falava, Senhor, que dentro de mim, que ao eu entrar, eu leve a presença do Espírito Santo. É essa presença que Ezequiel recebeu quando ele ouviu a ordenança do Senhor. Ele se colocou de pé. Ele entendeu que ele tinha uma missão para cumprir. E Deus levou Ezequiel no vale de ossos secos. Só que ele falou, Senhor, só tu sabes. E Deus falou, profetiza, Ezequiel. Muitas das vezes, a gente está precisando só profetizar. Deus já deu a ordem. Eu tive que passar também em um vale meu, um particular com Deus. No mês de abril, eu tive a variante naquele lugar. Eu já não estava mais com a minha amiga, como Deus tinha alongado o tempo e eu estava trabalhando muito. Gente, Deus fez algo tão lindo, meu nome soprava naquele lugar e as pessoas me procuravam para me trabalhar. Muitas amigas minhas estavam fazendo cirurgia da mão, do braço, porque o trabalho lá é muito pesado, é muito duro. E um trabalho constante. E as pessoas me ligavam, pessoas que eu nunca nem vi. Nem sabia da existência. Alguém falou de mim, de você para mim. Você pode tirar as minhas férias, eu vou precisar fazer uma cirurgia, vou precisar fazer uma viagem. E meu nome soprava e as pessoas me ligavam, me procurando para me trabalhar. E eu orava, eu falava, Deus, o Senhor quer que eu entre por essas portas? E Deus acrescentava. E eu falava com meu esposo, eu falava com a minha filha, e eles falavam, pode ficar, fique em paz, vá, faça o que tem que ser feito. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, porque Deus aqui também falava com ele. E ele falava, Deus já falou comigo que você ia continuar. Deus falava com a minha filha, porque Deus não é Deus de confusão. E eu falava com meu esposo, eu falava com a missionária Vívia, continuo orando, porque eu ainda não sei a data de eu voltar. E Deus abria as portas dos vales, porque naquele lugar tem muita gente que está como ossos secos, já sem vida, sem esperança. E Deus conta com a gente, irmãos. E eu falava, Deus, que vale é que o Senhor quer que eu entre? Só que eu tive que passar por um vale também. Eu tive a variante. Foi na época, estava muito frio, muito frio, muito frio. E junto com a variante eu tive uma gripe muito forte, da qual eu nunca tive na minha vida. E eu tive que ligar para algumas patroas, e eu estava tirando as férias de mais duas pessoas, duas amigas minhas, a mãe e a filha. Elas tinham vindo para o Brasil. E eu falei, Senhor, eu tenho que dar conta. Só que eu fui piorando, e teve um dia que eu botei sangue. E eu já tinha alugado um quarto dentro de no apartamento de um italiano, um idoso. E eu fiquei muito mal. E estava muito vento, era um vento muito forte, com chuva forte, nevando, muito vento, muito frio. E eu falava, Senhor, como é que eu vou trabalhar? E eu não podia ir para um médico, porque lá a consulta é muito cara. E eu estava já ilegal, porque o meu período de ficar legal naquele lugar já tinha vencido. Eu já tinha passado dos 3 meses. E eu falava, Senhor, me ajuda.
E eu fiquei dentro daquele quarto, trancada, bem uns 15 dias. Eu não via ninguém. Eu não podia ir para um médico, eu tive muito medo. Pensa que eu tive muito medo. Mas eu tinha a presença do Senhor. Mesmo eu sentada, eu clamava ao Senhor dia e noite. E eu falava, Senhor, eu só tenho a Ti, meu Deus. Eu não tenho mais ninguém aqui. Porque ninguém podia fazer nada por mim. E eu fiquei muito mal mesmo. Eu nunca fiquei tão mal como eu fiquei naqueles dias. E eu clamava por Jesus, eu clamava pelo Senhor. E eu orava por mim, e eu pedia oração. E eu falava com meu esposo, eu falava com a minha filha, mas eu não queria passar a gravidade da qual eu senti naqueles dias. E eu tive muito medo de morrer ali. E eu não podia ir para o médico. E eu falei, Senhor, eu só tenho a Ti, meu Deus. Mas eu sabia que Deus estava comigo. Era necessário. Eu saí de um vale e fui passar em outros vales. Mas eu tive que passar por esse vale. E eu clamei muito ao Senhor. E eu fiquei 15 dias sem trabalhar. E eu tive que pedir desculpa à minha amiga, porque tinha um trabalho que eu não podia faltar, era noite, era numa creche, e eu não podia faltar, porque na creche tinha que ir todos os dias de noite, mas o vento estava muito forte. Eu liguei para minha amiga, e eu falei, por favor, faz para mim. Eu não podia nem sair de casa, porque o vento estava muito forte, eu tinha botado sangue. E Deus foi me dando refrigério. A minha amiga fez 2 dias para mim esse trabalho. E Deus foi me dando refrigério. Eu fui melhorando, eu fui clamando. E Deus me colocou de pé mais uma vez. Terminei o trabalho dela, para a honra e glória do Senhor. E aí, quando eu saí, eu fui para um outro vale, que foi o último vale. Eu passei por esse vale, que foi no hotel. Eu já estava muito cansada, muito cansada. Minha coluna já estava muito inflamada, meu braço inflamado. E chegando lá, gente, foi uma brasileira. Ela trabalha nesse hotel 20 anos. Ela mora lá quase 30 anos. Ela é daqui do Brasil. Era ela, uma tailandesa e uma da Geórgia. Eram 3 meninas. E eu fui para tirar as férias das 3. Cada semana eu tirava as férias de uma. E essa brasileira, eu cheguei lá como... Ela se identificou muito comigo desde o primeiro dia. E eu comecei a falar, porque Deus começou a me revelar a necessidade da qual ela estava vivendo dentro daquele hotel. E já estava atingindo a sua saúde. E Deus começou a me revelar. Eu comecei a orar por ela e Deus começou a me revelar. E eu sentia a angústia, a dor dela. E eu já não estava bem, eu já estava meio enferma também. E muito cansada. Só que eu já estava me preparando para me voltar, já estava nos dias de eu voltar. E Deus, dentro daquele hotel, no corredor do hotel, Deus, para a honra e glória do Senhor, Deus me usou para aquela menina, ela é do meu tamanho, magrinha, mas pense numa guerreira. Ela tem uma irmã que mora nos Estados Unidos, que é evangélica. E ela já tinha falado de mim para essa menina, para a irmã dela. E ela falou que ela disse para a irmã dela que Deus tinha me colocado naquele hotel, porque só Deus sabia qual era a necessidade dela, que ela já não estava mais aguentando. Ela já ia, depois das férias, ela ia pedir as contas dela. E Deus, assim, deu um grande refrigério. Deus me instruiu para me instruir a ela o que ela tinha que fazer. E foi assim que Deus fez. Né? Grandes coisas fez o Senhor naquele lugar. Eu sou grata a Deus porque Deus me sustentou. Eu sou grata a Deus porque nos vales em que Deus me levou, Deus foi na minha frente. Deus era quem fazia tudo, eu não precisava fazer nada. Eu só precisava crer que aquele que tinha começado a boa obra na minha vida era fiel para terminar. E eu louvo a Deus porque Deus me sustentou naquele lugar até o último dia. Eu fui ricamente abençoada em tudo, irmãos. Deus preparava tudo para cada dia. Era que nem o povo quando ele tinha tirado do Egito e levou para o deserto. A cada dia Deus dava uma porção. E foi assim que Deus fez comigo naquele lugar. Deus cuidou, Deus falava comigo. Não se preocupe que dos seus cuido eu. Deus cuidou do meu esposo. Meu esposo precisou fazer uma cirurgia de apendicite de urgência.
Deus foi com ele, Deus foi com a minha filha, porque não sou eu, é Deus quem faz por ele, é Deus quem fazia por mim, é Deus quem faz por cada um de nós, e é Deus que vai continuar fazendo, assim como Deus fez com Ezequiel, assim como Deus fez no vale de ossos secos, e assim a palavra do Senhor diz, que quando Ezequiel profetizou, houve carne, houve pele, houve espírito e houve vida. E diz a palavra do Senhor, para terminar essa mensagem, que no capítulo 37, no versículo 12 e 13, diz assim: portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Então a mensagem nesta noite é que Deus não está nos perguntando, nem quer saber de quem você é filho, a quem você pertence, qual é a sua conduta, qual é o seu trabalho, qual é a sua posição. Ele só quer saber se você está pronto, apto para ouvir a voz dele, para obedecer, para quando ele nos mandar a um vale de ossos secos, que possamos estar prontos a profetizar e o morto viver e o nome do Senhor ser glorificado. Irmãos, nós só precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. O mais Ele fará na minha vida e na sua vida. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus, assim como foi com Ezequiel, que possa ser com cada um de nós, nos revelando ainda mais o que Ele quer através dessa palavra. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor.